Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AZQ11 da AZQuest. Vamos falar do relatório do mês de abril que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de maio e, diferentemente dos últimos 9 meses anteriores, esse foi o menor dividendo desses meses todos, dos últimos 10 meses, apenas 11 centavos. E por que isso aconteceu? Vamos falar daqui a pouquinho o que aconteceu. Antes a gente vai passar algumas informações para vocês, incluindo o dividend yield dos últimos 12 meses. Foram distribuídos equivalentes a 16,32% de yield, o que é um bom dividend yield para um fundo high yield, diga-se de passagem. Mas o P sobre VP dele está apenas 0,91, que quer dizer que tem 9% de desconto. E isso significa o quê? Pode ser um bom momento de entrada no fundo para aproveitar esse desconto de 9%, mas lembrando também que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum Fiagro, FINFRA, fundo imobiliário ou ação. Só você, somente você pode decidir se é bom ou não entrar nesse fundo. A gente vai passar informações para vocês estudam melhor e aí sim você pensa se pode entrar ou não nesse fundo. Só que, como eu gosto de fazer sempre, é trazer esse dividendo distribuído nos últimos 12 meses para o valor patrimonial para a gente ver quanto é que é o yield desses 12 meses. Então, fazendo essa conversão, o yield cai de 16,3 para 14,8, uma queda relevante, de cerca de 1,5%, o que ainda é um bom yield, 14,8%, mas tem que lembrar que esse aqui é um fundo high yield. Esse último dividendo pago por ele foi de apenas 11 centavos, equivale a um yield de 1,19%, o que é o yield médio atual dos fundos high yields no momento. É entre 1,10 e 1,20. Mês passado, os últimos 2 meses, basicamente, estava entre 1% e 1,10. Agora já deu uma subidinha para 1,10 e 1,20. E ele ainda está nesse patamar. Até porque a maioria dos, por exemplo, Fiagros, estão pagando entre 10 e 11 centavos. A maioria é 10 e 11 centavos. Não tem praticamente nenhum pagando acima disso. Tem algumas exceções. Por exemplo, o AGRX, que eu trouxe vídeo no último sábado, pagou 13 centavos esse mês e ainda fez uma reserva de 10 centavos. Lembrando que esse fundo aqui não é um fundo muito grande, também não tem muito cotistas, menos de 30 mil cotistas no momento, então tem todos esses detalhes. Ele também não é um fundo muito antigo, ele tem mais ou menos 1 ano e meio na bolsa, ele só vai completar 2 anos em dezembro desse ano. Vamos lá, em relação às movimentações da carteira nesse mês de abril, a gente está falando do relatório de abril, mas que esse relatório trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de maio. Ele fez movimentações na carteira do seguinte: vendeu 7,8 milhões do CRA Elo Agrícola, comprou 9,8 milhões do CRA SIAP, que já possuía na carteira, se eu não me engano, e também fez uma alocação no FDIC Noah de 13 milhões. E ele aqui fala também sobre a questão que ele fez todo um estudo técnico em relação à exposição do fundo no Rio Grande do Sul, em relação a várias variáveis. As variáveis estão aqui embaixo, eu não vou ler essa parte, mas eu vou mostrar o que é que o estudo indica sobre a questão da exposição do fundo ao Rio Grande do Sul. Então, em resumo, ó, a exposição bruta do fundo ao Rio Grande do Sul em relação ao patrimônio líquido é de 1,67%. Só que o fundo tem uma cobertura e essa cobertura mostra que a exposição líquida cai de 1,67 para 0,42, ou seja, menos de meio ponto percentual do patrimônio líquido. Isso considera um cenário extremo de 100% de default, ou seja, todos os devedores não teriam pago o fundo para ter essa perda de cerca de 0,42% do patrimônio líquido do fundo. Outra coisa que ele coloca que é importante dizer é que tem um dos devedores, que é essa North Agro, que ela está em recuperação judicial e não está pagando o fundo. Então o fundo também perdeu esse rendimento. Então aí a gente já tem um dos motivos para o fundo ter essa pequena perda aí. A perda de arrecadação do fundo por causa desse calote aqui da North Agro é 0,3 centavos, ou seja, 1/3 de 1 centavo apenas. Não chega nem a meio centavo. Então por isso não é uma perda muito grande nas receitas do fundo. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Aumentar a sua exposição? Diminuir a sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua exposição? Que outro Fiagro você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já deixa o comentário para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Esse fundo aqui, nos últimos 2 meses, ele praticamente não batia a meta dele, quase que eu não trazia. Então, ajude a gente, porque fazendo isso, deixando o like, comentando, o YouTube distribui para mais pessoas. Distribuindo para mais pessoas, ajuda o vídeo bater a meta dele com maior facilidade, porque se não bater, a gente não traz vídeo no próximo mês. Detalhe, que eu trouxe no vídeo do mês passado. Eu vou colocar aqui um cardzinho no topo para você assistir o vídeo do mês passado e ver que eu falei isso lá. O fundo já tinha trazido um relatório dizendo que ele ia fazer uma diminuição marginal das distribuições de dividendos para aumentar a reserva do fundo, que estava praticamente zero.
Então ele já tinha avisado no relatório passado que ele ia diminuir as distribuições de dividendos. Então ele fez nada mais, nada menos do que o que ele prometeu. E o fundo, detalhe, esse era um dos poucos fiagros que não tinha ficado abaixo de R$9 nos últimos meses. A maioria já começou a ficar abaixo de R$9 mais ou menos em fevereiro, alguns até em janeiro. Esse fundo, até o começo desse mês de maio, ele ainda estava acima de R$9. Mas, com essa questão de ele cair de 12 centavos, que já tinha deixado o pessoal mal acostumado, eram 9 meses pagando 12 centavos, ele pagou 11. O pessoal que é mais sardinha, que não lê relatório, que não acompanha nada, o que eles fizeram? Acharam que o fundo estava acontecendo algum problema e já caíram fora. E com isso, o fundo caiu para baixo de R$9. Aliás, ele chegou até na faixa de uns 8,50. Agora deu até uma recuperada, mas ainda está longe dos R$9. Então, como eu falei, essa pode ser uma oportunidade de entrada no fundo, aproveitando que ele está barato e ele não está com nenhum problema, com exceção desse pagamento aí, que afeta cerca de 1/3 de 1 centavo por mês, o que é algo meio quase que desprezível, por causa desse calote aqui do Norfiagro. Aqui temos a DRE do fundo, e como a gente vem acompanhando esse fundo há vários meses, a gente vai focar somente nos meses de março e de abril para comparar. Você vê que as receitas totais foram quase iguais, de março e abril, apesar do mês de março ter tido uma queda de meio ponto percentual na Selic, que afetou as receitas a serem recebidas no mês de abril. Mas o detalhe, no mês de abril teve 2 dias úteis a mais, e isso afeta os rendimentos que são indexados ao CDI. E esse fundo aqui é 2/3 da carteira dele, o que é até pouco considerado com a maioria dos fiagros, que chega a 90 ou mais da carteira indexada ao CDI. Esse aqui é cerca de 2/3, mas mesmo assim afeta 2 dias úteis a mais, tem mais receita de juros. Então há uma compensação, só que a compensação foi até fora do normal, digamos assim. A receita de juros de CRA no mês de março foi de 1.400.000 e agora 3.200.000. Mas tem a questão também que esse fundo tem alguns pagadores que pagam de forma trimestral, semestral, anual. Nessa brincadeira, deve ter tido um pagamento adicional no mês de abril desses devedores. Então nisso aconteceu essa questão de mais do que dobrar as receitas de juros. Porque se não fosse isso, não faria sentido esse ganho tão alto de receita de juros. Como também tem essa questão de não pagamentos mensais nos FDICs. Tanto que o fundo tem 1/3 da carteira ligada a FDIC e no mês de março teve um rendimento de 2 milhões em FDIC e nesse mês apenas cerca de 300.000. Ou seja, uma coisa acabou compensando a outra, porque agora teve uma receita de juros muito alta e no mês passado teve uma receita de FDIC muito alta e acabou equilibrando os 2 meses de março e abril, tiveram receitas bem próximas. Fevereiro é que foi bem abaixo dessas receitas de março e de abril. Já a questão de custos, as despesas, tanto a de taxa de administração junto com performance e outros custos, deu mais ou menos o mesmo valor, quase nenhuma diferença. Então, no final das contas, o que aconteceu? O resultado, ou seja, o lucro do fundo foi praticamente o mesmo. Muito próximo mesmo, ó, 3.288.000, quase 289.000 e 3.291.000, diferença de praticamente R$2.000 apenas. Muito próximo mesmo. Aí o que aconteceu? O lucro de caixa por cota foi de quase 14 centavos em março e quase 14 centavos em abril. No mês de março, ele anunciou 12 centavos, que foi pago no mês de abril, e agora, no mês de abril, ele anunciou 11 centavos, que foi pago agora no mês de maio, e ele colocou reserva, já que ele tinha conseguido 3 centavos e 7 décimos de centavo praticamente no mês e pagou só 11. Ele fez uma reserva de cerca de 2 centavos e 69, e no final das contas, ele está com reserva atualmente de 2 centavos, para ele conseguir se segurar aí nos próximos meses. Provavelmente vai continuar pagando 11 centavos para aumentar a reserva. Foi o que ele prometeu basicamente para a gente. Aqui temos a carteira do fundo, que é uma carteira relativamente grande. Ele tem vários devedores e ele faz uma distribuição. Aí ele mostra os CRAs, depois mostra os CRIs, depois mostra os FDICs, mostra o fiagro que ele tem em carteira. Vamos passar isso aqui rapidamente para vocês, porque mês a mês a gente está trazendo isso para vocês. Aqui temos os devedores no lado. Aqui tem aqueles que são diversos devedores, parte pulverizada da carteira, que aí ele chama carteira 10, carteira 11, carteira 15, carteira 16 e assim por diante, que são vários devedores no mesmo CRA. AgroGalaxy, AgroCepac, Alvoar, Biopar, são alguns dos maiores devedores do fundo. Aqui temos o valor investido em cada um desses devedores. Aqui temos o patrimônio líquido investido em cada um desses devedores. E aqui temos as taxas. Como eu falei para vocês, é cerca de 2/3 indexado a CDI, 1/3 FDIC Fiagro e tem um restinho ainda de Fiagro e prefixado. O prefixado é nessa parte aqui do CRAs carteira, que são vários, mas o percentual no total é relativamente baixo. Se você somar todos os percentuais aqui, é cerca de 9%.
5%. Continuando, temos mais CRAs aqui e o CRI que o fundo possui. SEAP também é um dos maiores devedores do fundo. Aqui temos as taxas. Eu não vou mostrar mais o que eu considero middle risk, high yield, porque eu já fiz isso aí no vídeo passado. Aqui temos o único fiagro que o fundo possui na carteira, que é o FGAA, 4.300.000 investidos, cerca de 2% do patrimônio líquido. Aqui temos os FDIC fiagro que o fundo investe. Aqui temos os valores investidos. Aqui temos os percentuais do patrimônio líquido investido e aqui temos as taxas. Eu destaquei exatamente esse fundo que entrou agora, ó, o NOA, CDI mais 5%. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já deixa aquele comentário, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente conseguir atingir essa meta, no final do mês que vem, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de maio, no final do mês de junho aqui do AZQ11 da AZQuest. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!